E por isso, então, a gente quer ouvir os jovens. A gente quer ouvir os jovens para ver a experiência dos jovens. São jovens de igreja. Seria bom que tivesse 2 microfones para não precisar ficar trocando o microfone. Pode ficar mais aqui, que quando eu puder eu vou participar também. Eu fui convidada pela Pastoral Familiar a falar um pouquinho sobre a minha experiência de jovem na igreja e na família. Desde pequena eu fui ensinada que a oração é muito importante. Meus pais educaram eu e a minha irmã aqui na igreja e foi aqui que a gente sempre achou um amparo. A gente, assim como todas as famílias, a gente já passou por muitos momentos de provações. E se não fosse a fé que a gente construiu ao longo dos anos, a gente não conseguiria ter passado pelos obstáculos tão bem. Eu, como jovem, vejo que é muito importante a gente servir a Deus e amar Ele sobre todas as coisas. Porque se não fosse tanta perseverança e tanta fé, a gente não conseguiria vencer tantos obstáculos no nosso dia a dia. E eu percebo hoje que é tão importante a gente estar na igreja por esse motivo. E que quem participa da igreja, os jovens que estão na igreja com a gente, que fiquem do nosso lado e que nos ajudem a trazer mais jovens para perto. Porque quando a gente está na igreja que a gente percebe que é tão essencial. Eu tenho um gosto muito grande de participar da igreja, de hoje ajudar na coordenação de um grupo, de proclamar na igreja, de servir quando me chamam, porque o cuidado de Deus está nas pequenas coisas, e eu vejo que eu cuidando das coisas dele, ele vai cuidar das minhas e vai me amparar sempre que eu precisar. Bom, a Lavínia falou um pouquinho sobre a igreja e sobre a família, e eu também vou falar. Eu, desde criança, também fui criada dentro da igreja, sempre tive um incentivo muito grande de participar, não só de vir para assistir à missa, como também ajudar na liturgia, no ofertório, no coral, da forma que eu pudesse ajudar. E eu via sempre um gosto muito grande de participar, assim, de poder estar dentro da igreja e participar dessa forma. Porém, quando a gente vai crescendo, entra naquela fase rebelde, né? Às vezes a gente começa a perceber que as coisas não acontecem tanto como a gente queria que acontecesse, e a gente começa a falar, poxa Deus, mas por que está sendo assim logo comigo? E com isso eu vi que eu estava me afastando, não porque eu queria me afastar da igreja, porque eu queria me afastar de Deus, porque eu sempre tive muita fé, mas porque às vezes eu criticava muito aquilo, tipo, nossa, mas não está acontecendo da maneira como eu queria que acontecesse. E foi indo, eu comecei a vir na missa, não porque eu gostava de vir, porque eu queria estar presente, e sim por uma obrigação. Eu sabia que eu devia estar ali, então eu estava vindo mais por obrigação. Tanto é que eu assistia a missa e eu saía daqui, eu não levava comigo alguma coisa, algum conhecimento, eu não entendia bem sobre o que estava sendo falado na igreja. E foi aí que eu conheci o TLC. E o TLC eu posso falar que mudou muito a minha vida. Foi lá que eu conheci o meu grande amor por Deus, foi lá que, nossa, a minha vida teve uma transformação imensa. E hoje eu vejo o mundo de outra forma, eu vejo a igreja de outra forma, e eu percebo o quão importante a gente estar aqui dentro como se diz, se a vida fora da igreja já é difícil, se a vida dentro da igreja já é difícil, imagina fora dela. E nesse momento de pandemia, é lógico que a gente dá uma baqueada, a gente fica mais afastado um pouquinho, mas eu aprendi que estar dentro da igreja, vir assistir às missas, estar presente aqui é muito importante. Mas o mais importante é você ser perseverante, é você ter fé em Deus e saber que as coisas sempre têm um propósito para acontecer. Você saber agradecer mais do que reclamar e ver que a vida, que Deus tem um propósito na sua vida e que as coisas muitas vezes não acontecem da forma como a gente quer, porque Deus sabe o que é melhor.
E isso é uma coisa que a gente só consegue perceber quando a gente está presente dentro da igreja, quando a gente participa. Então, eu posso falar que o TLC e a igreja muda a vida de muitas pessoas. E só acrescentando o que a Jamile falou, o TLC foi uma coisa que aproximou muito a gente da igreja. A gente já participava um pouco, mas foi uma virada de chave na nossa vida. E hoje eu consigo perceber o cuidado de Deus comigo em detalhes tão pequenos, porque às vezes são coisas simples que a gente não presta tanta atenção, e quando a gente para ver, é ali que Deus cuidou da gente. Ainda estava comentando com a minha mãe mais cedo que a gente vê que Deus cuida da gente desde quando a gente nasce, porque só do cuidado da mãe que ela tem com a gente é o cuidado que Deus tem com a gente e ensina ela a ter para nos guiar no melhor caminho. Uma salva de palmas. Só mais um pouquinho, por favor, vocês duas, para a gente encerrar aqui um pouquinho. Nós, como igreja paroquial, nós temos o desejo de conhecer não só vocês que estão dentro da igreja, mas conhecer também um pouquinho do que pensa a nossa juventude. Então, 3 perguntinhas para se vocês puderem nos ajudar. Pode responder de forma pessoalmente ou em nome o que vocês estão no meio dos jovens, o que os jovens estão pensando. Repito, vocês estão no meio da juventude, com certeza vocês escutam, pensam o que eles estão sentindo. O que os jovens esperam do mundo nesse tempo de pandemia? O que vocês acham que os jovens estão esperando do mundo? Pode falar as duas de uma vez, uma só. Eu acho que, acima de tudo, o que a gente espera do mundo é que a gente consiga ser entendido, porque muitas vezes a gente coloca a nossa opinião sobre alguma coisa e a gente é interpretado de uma forma errada e julgada. E acho que somente Deus pode julgar o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, acho que falta um pouco mais da sociedade acolher a gente de uma forma mais amorosa. Quer falar? De certa forma, vocês já disseram em relação a vocês, mas eu gostaria de saber dessa forma bastante no geral. De 1 a 100, quantos % Deus ocupa a vida dos jovens aqui da nossa cidade? Assim, você não vai fazer um julgamento, mas um pensamento assim. Pensando no nosso município, na nossa cidade, quantos % de 1 a 100 vocês acham que Deus ocupa a vida dos jovens? Na minha vida pessoal, eu posso falar que ocupa uns 70%. Tem muito a melhorar ainda, mas isso eu posso falar. Agora, na forma de vida da juventude, no geral, eu vejo que é bem pouco, porque até a gente já chegou a comentar isso, principalmente agora com a pandemia, quando a gente voltou com os encontros, muitos jovens se perderam, não quiseram voltar a participar. Então, a gente vê que, em relação aos jovens, é uma porcentagem bem baixa. E eu acho que isso entra um pouco na primeira pergunta que o padre fez, porque muitos jovens que a gente faz o convite, que é talvez as pessoas que mais precisam estar aqui dentro com a gente, têm o medo e o receio de chegar e ser julgado ou não ser bem acolhido. Talvez essa é um pouco mais exigente, mas para vocês duas, vocês estão na igreja, no grupo de jovens, as duas, na liturgia. O que te motiva a participar? O que motiva vocês a participarem das missas, do grupo de jovem, da liturgia? O que motiva? O que mais motiva? O que me motiva a estar dentro da igreja, a participar do grupo de jovens, é o carinho, o amor que eu sinto através desses encontros, desses movimentos, que eu sinto de Deus comigo e com quem está ao meu lado também, ao meu redor. Eu vejo que Deus está em cada detalhe e muitas vezes a gente acaba não percebendo isso.
E quando a gente começa a ficar mais próximo da igreja, começa a participar desses movimentos, a gente vê todo mundo com o coração vibrando, aqueles olhinhos todos brilhando, assim, por um único motivo, uma única motivação de todo mundo estar ali, é extraordinário. Então, creio eu que seja isso o motivo. E para mim o motivo de participar da liturgia é que eu sinto, igual eu falei aquela hora, que eu estou cuidando um pouquinho das coisas de Deus. O que eu posso fazer, mesmo que seja o mínimo, eu faço. E no nosso grupo de jovens é isso, muitas vezes trazer o aconchego que muitos jovens estão ali procurando, a gente conseguir trazer uma certa paz, pelo menos que seja naquele momento. Muito bem, então mais uma salva de palmas, muito obrigado.